Meu tio sumiu quando eu tinha 7 anos. Ele gostava de caçar nos fins de semana, na mata fechada perto da nossa casa. Numa noite de sábado, pegou a espingarda, algumas balas, e disse que ia dar uma volta no mato. Ele nunca mais voltou. Naquela noite, acordei com um barulho estranho. Era um assovio, mas não parecia de gente. O som ia subindo e descendo, meio arrastado. Curioso, levantei e fui até a janela. O assovio vinha do mato e senti um arrepio forte quando percebi isso. No dia seguinte, meu pai e outros homens saíram para procurar meu tio. Dias se passaram, mas nunca acharam nada. Nem a espingarda, nem rastro, nada. Contei do assovio aos meus pais, mas disseram que eu tinha sonhado. Minha mãe até brigou comigo, falou para não inventar história. Depois disso, meu tio virou assunto proibido em casa. Se eu perguntava, meu pai ficava bravo e minha mãe desconversava. O tempo passou, cresci, me mudei, construí minha vida. Mas aquele assovio nunca saiu da minha memória. 30 anos depois, voltei à casa da minha infância para resolver coisas da herança dos meus pais. Na primeira noite, ouvi novamente o mesmo assovio arrastado. Fiquei paralisado, não acreditando. Levantei trêmulo e fui até a janela. O mato continuava lá e o assovio vinha de dentro dele. Logo vi uma luz fraca piscando entre as árvores. Algo me dizia para não ir, mas precisava saber o que tinha acontecido com meu tio. Peguei uma lanterna, coloquei um casaco e saí. A noite estava fria. Meu coração batia forte. O assovio parecia me chamar, então segui a luz que piscava. Os galhos arranhavam meu rosto, mas continuei. Depois de uns 15 minutos, cheguei numa pequena clareira. A luz parou de piscar, e o assovio também. Apontei minha lanterna e vi algo que me fez congelar. Era um homem de costas, mas não era normal. Os braços muito compridos, quase chegando ao chão, a cabeça inclinada para o lado. Segurava uma espingarda velha. "Tio!" Chamei com a voz trêmula. Ele começou a se virar devagar. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Quando se virou completamente, vi seu rosto. Não era mais humano. Os olhos grandes demais, completamente pretos. A boca apenas um buraco escuro. Mas ainda havia algo naquele rosto que lembrava meu tio. Ele abriu aquele buraco escuro e o assovio saiu dali, mais alto que nunca. Senti meu corpo inteiro tremer enquanto ele dava um passo na minha direção. Finalmente consegui me mexer e saí correndo, derrubando a lanterna. Corri como nunca, tropeçando, caindo, me levantando. O assovio me seguiu por um tempo, depois foi sumindo. Voltei para casa, tranquei tudo e fiquei no canto da sala até amanhecer. Quando o sol nasceu, peguei minhas coisas para ir embora. Antes, passei no quarto dos meus pais e comecei a procurar nas gavetas algo que explicasse o mistério. No fundo de uma gaveta, achei um diário velho do meu pai. Nas primeiras páginas, coisas normais do dia a dia, até que encontrei a data em que meu tio sumiu. O que li me fez entender por que ninguém queria falar dele. Segundo o diário, meu tio não tinha ido caçar animais. Ele perseguia uma entidade que supostamente vivia no mato. Tinha ficado obcecado com histórias de uma criatura que assobiava à noite e atraía pessoas. Meu tio acreditava que podia capturá-la ou matá-la. Meu pai tentou impedir, mas ele não ouviu. E o pior, meu tio fez um pacto com algo, oferecendo algo em troca de poder sobre a criatura. O pacto deu errado. As últimas linhas do diário diziam: se ele virar aquilo, vamos ter que lidar com ele como ele pediu. Não podemos deixar que volte, principalmente perto das crianças. Se ele algum dia voltar, significa que precisamos dar a ele o que prometemos. Fechei o diário sentindo um calafrio. O que meu tio tinha prometido? O que ele tinha se tornado? E por que voltou agora? Saí daquela casa e nunca mais voltei. Às vezes, nas noites silenciosas, ainda escuto aquele assovio
e sei que um dia terei que enfrentar a verdade sobre o que aconteceu no mato naquela noite. Eu cresci na casa da minha avó, uma casa antiga com janelas de madeira que rangiam quando ventava. Toda noite, por volta das 3 da manhã, alguma coisa batia na janela do meu quarto. No início, achei que fosse um galho de árvore. Pedi para o meu pai cortar os mais próximos, mas as batidas continuaram. Pensei em algum bicho, mas era sempre no mesmo horário, sempre 3 batidas fortes, como se alguém batesse com a mão. Quando falei com minha avó, ela empalideceu, fez um sinal da cruz e disse: "Não olha para a janela quando isso acontecer, meu filho. Não olha nunca. É coisa de quem mexeu com o que não devia." Depois disso, saiu rápido da cozinha, sem querer falar mais nada. Meus pais não acreditavam em mim. Diziam que era pesadelo ou imaginação. Eu passei a colocar travesseiros na cabeça toda noite para abafar o som. Me encolhia debaixo das cobertas, morrendo de medo de olhar. As batidas continuavam, sempre às 3 da manhã, sempre 3 vezes. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, perguntei para o meu avô. Ele me olhou estranho e disse: "Seu pai não te contou nada?" Quando disse que não, ele saiu resmungando sobre promessas e dívidas antigas. Meu avô morreu alguns meses depois. Na noite em que ele morreu, as batidas na janela foram mais fortes e numerosas. Também ouvi um som novo, como se algo se arrastasse pelo chão do lado de fora. Os anos passaram e eu me acostumei com o terror noturno. Sabia que às 3 da manhã precisava ficar quieto, sem olhar para a janela. Às vezes, além das batidas, ouvia uma respiração pesada do outro lado do vidro, como se alguém estivesse com os pulmões cheios de água. Quando fiz 18 anos, decidi enfrentar meu medo. Na noite do meu aniversário, programei o despertador para 2h50. Quando tocou, fiquei deitado, esperando. Pontualmente às 3, as batidas começaram. Depois veio o som de arrastar e a respiração pesada. Com o coração disparado, levantei e fui até a janela. As batidas pararam subitamente. Hesitei, pensando nas palavras da minha avó, mas continuei. Chegando lá, puxei a cortina. No início não vi nada. Estava escuro demais. Aos poucos percebi algo do outro lado do vidro. Não era uma pessoa completa. Era uma perna solta, como se tivesse sido arrancada do corpo. Uma perna de homem, peluda, com um sapato velho. A perna se moveu sozinha, batendo 3 vezes com o joelho. Minha boca se abriu num grito silencioso, paralisado de terror. Então a perna começou a fazer gestos, como se me chamasse para fora, dobrando o joelho e apontando para o quintal. Finalmente consegui me mover. Corri para a cozinha, onde minha avó estava sentada como se me esperasse. Ela só disse: "Você olhou, não foi?" Quando confirmei, ela suspirou e contou a verdade. Meu avô, quando jovem, tinha feito algo terrível com 3 amigos. Bêbados, por causa de uma aposta, acabaram matando um homem. Em vez de chamar a polícia, decidiram cortar o corpo em pedaços e enterrá-lo separadamente. Mas as partes pareciam ter ganhado vida própria. A cabeça apareceu num rio, um braço numa plantação. A perna esquerda, com uma cicatriz no joelho, nunca foi encontrada. Os amigos começaram a relatar coisas estranhas. Um via a cabeça rolando pelo quintal, outro um braço batendo na porta. Todos morreram de formas misteriosas. Só meu avô sobreviveu, talvez por ter feito um acordo, prometendo pagar uma dívida. A perna vinha bater na janela toda noite às 3, horário do crime. E agora que meu avô estava morto, a dívida tinha passado para mim. Minha avó disse que havia um jeito de acabar com aquilo. Eu precisava ir ao local do crime com o único objeto que restou da vítima, um relógio de bolso que meu avô guardou, e pedir perdão. Na noite seguinte, fomos até uma área de mata perto de um riacho. Com o relógio no bolso, falei: "Me desculpa pelo que meu avô fez. Vim devolver o que era seu e pedir perdão por ele." Coloquei o relógio sobre algumas pedras e voltamos. Naquela noite, não houve batidas na janela.
nem nas noites seguintes. Pensei que tinha funcionado, até que uma semana depois acordei com um barulho diferente. Era algo se arrastando pelo corredor em direção ao meu quarto. Um som molhado, como algo úmido pelo chão. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Estava escuro demais para ver, mas eu sabia. Não era mais só a perna, era o resto do corpo vindo cobrar a dívida que meu avô deixou para mim. E agora, toda noite, às 3 da manhã, ele vem, e eu ainda não sei como pagar essa dívida. Eu nunca imaginei que uma herança pudesse virar um pesadelo. Meu pai me ligou, dizendo que tinha encontrado uns documentos antigos e, pelo que parecia, eu tinha herdado uma casa da minha bisavó. Fiquei surpreso, porque nem sabia que ela tinha uma propriedade no sertão, numa região bem afastada, com estrada de terra e sem vizinhos. Animado com a ideia de ter um lugar tranquilo longe da cidade, peguei o carro para conhecer minha nova propriedade. A viagem foi longa, e quando o asfalto acabou, entrei num caminho de terra que parecia não levar a lugar nenhum. Quando estava quase desistindo, vi a casa. Era maior do que esperava. Uma construção antiga com paredes grossas, janelas de madeira escura e um alpendre na frente. Parecia bem conservada, como se alguém cuidasse do lugar. Observei a casa por um tempo. Tinha algo estranho nela, como se não combinasse com a paisagem. A vegetação parecia evitar as paredes, deixando um círculo vazio em volta da construção. De repente, um senhor magro e queimado de sol apareceu. Apresentou-se como João e disse que cuidava da propriedade desde que a senhora tinha morrido. João me mostrou a casa, que estava surpreendentemente bem conservada. Os móveis antigos estavam limpos, sem poeira, como se alguém morasse ali. Quando perguntei se a casa ficava ocupada, ele me olhou de um jeito estranho e disse: "O senhor não vai querer ficar aqui de noite. A casa é diferente depois que o sol se põe." Achei que era superstição e disse que ia passar a noite ali mesmo. O velho ficou visivelmente desconfortável e, antes de ir embora, avisou: "Se decidir ficar, não abra as janelas depois que escurecer. E se ouvir alguém batendo na porta, não atenda. Não importa o que diga, não atenda." Passei a tarde explorando a casa e o terreno. Descobri um poço nos fundos coberto por tábuas e um galpão trancado com cadeado enferrujado. Dentro da casa, encontrei fotos antigas, livros empoeirados e algumas roupas nos armários. Em um dos quartos, achei um baú de madeira escura com uma chave em cima de uma cômoda próxima. Dentro, havia cartas amareladas endereçadas à minha bisavó, sem remetente. Falavam de um acordo, uma troca, algo que devia ser mantido em segredo. A linguagem era estranha, cheia de metáforas difíceis de compreender. O tempo passou rápido enquanto lia. Quando percebi, já estava escurecendo. Preparei algo para comer e sentei na varanda vendo o céu estrelado. Era estranho estar sozinho no meio do nada, com aquele silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelos grilos e o vento nas árvores. Por volta das 10 da noite, senti um cheiro estranho de enxofre. No início, pensei em problema no encanamento, mas o cheiro foi ficando mais forte, mais concentrado. Seguindo o odor até o corredor dos quartos, ouvi um sussurro, como se alguém falasse através da parede. Não conseguia entender as palavras. Era mais como um zumbido. Encostei o ouvido na parede e o som parou imediatamente. Voltei para a sala, tentando encontrar explicações racionais. Casa velha tem esses barulhos, pensei. Canos antigos, madeira que range, vento passando por frestas. Decidi ir dormir no quarto principal, onde havia uma cama grande com dossel e lençóis limpos. Deitei, mas o sono não veio. O cheiro de enxofre persistia, mais fraco agora, e os sussurros voltaram, vindos de todos os lados. Fechei os olhos, tentando ignorar, me convencendo de que era só imaginação.
Foi quando ouvi passos no corredor, passos pesados de botas, andando lentamente em direção ao quarto. Meu coração disparou. Não havia mais ninguém na casa além de mim. Levantei e peguei um abajur como arma. Os passos pararam em frente à porta. Houve um silêncio eterno. Então, a maçaneta começou a girar lentamente. A porta se abriu alguns centímetros e parou. Na escuridão do corredor, uma figura começou a se formar. Era como se a escuridão ganhasse forma, se condensando em algo sólido. Era um homem alto, usando um chapéu de abas largas. Ficou parado, meio dentro e meio fora do quarto, me observando. Não conseguia ver o rosto escondido pela sombra do chapéu, mas sentia os olhos fixos em mim. Fiquei paralisado de medo. A figura levantou uma mão com dedos muito longos e finos como galhos secos, apontou para mim e fez um gesto me chamando. Balancei a cabeça, negando sem conseguir falar. A figura recuou para o corredor e a porta se fechou sozinha. Os passos voltaram, agora se afastando, até sumirem. Fiquei imóvel até o amanhecer. Assim que o sol apareceu, peguei minhas coisas e saí correndo. No caminho para a cidade, parei num posto e liguei para meu pai. Contei o que tinha acontecido, esperando que ele risse ou dissesse que eu havia sonhado. Mas ele ficou em silêncio. Depois, com uma voz séria, disse: "Eu devia ter te avisado. Há coisas sobre a sua bisavó que a família prefere não falar." Ele me contou que minha bisavó era conhecida como curandeira, mas alguns a chamavam de feiticeira. Diziam que tinha feito um pacto com algo que não era deste mundo. Em troca de conhecimento e poder, ofereceu a casa como uma espécie de portal. E o preço do acordo era que sempre um membro da família precisava ser o guardião da casa. Por isso ninguém queria aquela herança, meu pai disse. Por isso sobrou para você que não sabia de nada. Depois de voltar à cidade, pesquisei mais sobre minha bisavó. Descobri que ela desapareceu misteriosamente e seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, dizem que a casa é habitada por algo que usa chapéu de abas largas e tem mãos como galhos secos. Algo que espera o retorno do herdeiro legítimo. Já tentei vender a casa, mas ninguém quer comprar. Tentei ignorá-la, mas desde aquela noite tenho sonhos estranhos onde sempre volto àquele lugar. E a figura de chapéu sempre me espera na porta, me chamando para entrar. As pegadas de barro apareceram pela primeira vez quando eu tinha 13 anos. Acordei e fui até o quarto do meu avô para chamá-lo para o café. E lá estavam elas. Marcas de pés pequenos, como de mulher ou criança, feitas de barro vermelho no chão. Iam da janela até a beirada da cama e depois voltavam. Meu avô estava sentado, olhando fixamente para as pegadas. Quando me viu, levantou os olhos com uma expressão de puro medo. "Ela veio de novo", ele disse com a voz trêmula. "Ela não vai desistir até conseguir o que quer." Perguntei quem era ela, mas ele só balançou a cabeça e começou a limpar as marcas. Parecia ter envelhecido anos durante a noite. Contei para minha mãe, mas ela disse para eu não me preocupar, que meu avô estava ficando confuso com a idade. Havia algo no tom da voz dela, porém, que não me convenceu. As pegadas começaram a aparecer com mais frequência, sempre do mesmo jeito. Marcas de barro vermelho que iam da janela até a cama do meu avô e voltavam. Ele ficava cada vez mais agitado. Às vezes eu o pegava falando sozinho. "Eu sei o que você quer, mas não posso. Não agora." Uma noite, escutei meu avô gritando. Corri para o quarto e o encontrei sentado na cama suando, com os olhos arregalados. Segurava a própria garganta, como se estivesse sufocando. Esticou a mão na minha direção, tentando falar, mas só fazia sons engasgados. Chamei minha mãe, gritando por ajuda. Levamos ele para o hospital. Os médicos disseram que tinha sofrido um derrame. Quando voltamos para casa para buscar algumas roupas, encontramos o quarto todo revirado, como se alguém tivesse procurado algo.
E no chão, em vez das pegadas normais, tinha uma mensagem escrita com o mesmo barro vermelho: a dívida precisa ser paga. Minha mãe entrou em pânico, chorando e repetindo: ele nunca me contou, não me explicou nada, só disse que precisávamos limpar tudo antes que alguém visse. Passamos a tarde reorganizando o quarto como se nada tivesse acontecido. Meu avô morreu no hospital 3 dias depois, vítima de outro derrame. No enterro, vi uma mulher do outro lado do cemitério, usando um vestido branco antigo, com os pés descalços. Ela observou tudo, imóvel. Quando as pessoas começaram a ir embora, olhei novamente, mas ela tinha desaparecido. Achei que com a morte do meu avô, tudo acabaria. Mas estava enganado. Uma semana depois, acordei no meio da noite sentindo que alguém me observava. Abri os olhos e quase gritei. Havia uma silhueta escura parada ao pé da minha cama. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. A figura ficou ali alguns segundos, depois saiu do quarto. Ouvi passos pelo corredor, depois silêncio. De manhã, encontrei pegadas de barro no meu quarto, as mesmas marcas pequenas que antes apareciam no quarto do meu avô. Minha mãe empalideceu ao ver. É com você agora, murmurou. A dívida passou para você. Finalmente ela me contou a verdade. Meu avô, quando jovem, tinha feito parte de um grupo de capangas que trabalhava para um fazendeiro poderoso. O trabalho deles era resolver problemas. Pessoas que não queriam vender suas terras, trabalhadores que exigiam melhores condições, qualquer um que atrapalhasse o patrão. Uma noite, eles foram enviados para uma pequena propriedade onde vivia uma família de agricultores. O fazendeiro queria as terras e os donos se recusavam a vender. A ordem era assustar a família. Mas houve uma briga e uma mulher foi morta. Ela caiu em um poço de lama vermelha, se afogando. Meu avô e os outros esconderam o corpo e juraram segredo. O marido da mulher foi embora com os filhos, abandonando a terra. O fazendeiro conseguiu o que queria. Mas desde então, meu avô dizia que a mulher do poço o visitava. Ela queria justiça, queria que ele confessasse o crime. E agora ela acha que você pode pagar a dívida dele, minha mãe disse chorando. Porque você tem o sangue dele. Não conseguia acreditar que meu avô, o homem que me ensinou a pescar, tinha participado de algo tão terrível. Mas muita coisa fazia sentido. O medo constante nos olhos dele, os pesadelos, o jeito como sempre olhava por cima do ombro. As pegadas continuaram aparecendo no meu quarto todas as manhãs. Comecei a ter sonhos com um poço de lama vermelha. No sonho, me aproximava do poço e via, lá no fundo, parcialmente coberto pela lama, o rosto de uma mulher. Os olhos dela se abriam de repente, me encarando, e ela esticava os braços, como se quisesse me puxar para dentro. Decidi investigar o que tinha acontecido. Encontrei nos arquivos do jornal local uma notícia sobre uma família que tinha abandonado suas terras por razões desconhecidas. O nome da família era Silva. O marido, Antônio, mudou-se para uma cidade vizinha, mas morreu poucos anos depois em um acidente de carro. O corpo nunca foi encontrado. Os filhos foram separados e enviados para diferentes famílias. Uma noite, tive um sonho diferente. Vi uma casa simples, de madeira, pintada de azul, com um pequeno jardim na frente. No sonho, eu sabia exatamente onde ficava. No dia seguinte, dirigi até lá. A casa existia, exatamente como no sonho. Quando me aproximei, uma senhora idosa saiu. Algo nela me pareceu familiar. Me apresentei, dizendo que estava pesquisando sobre famílias antigas da região. A senhora Ana Silva me convidou para entrar. Ela era filha de Antônio e Maria, a mulher que morreu. Ana me contou a história da sua família. Como, em uma noite, homens armados invadiram a casa deles. Como sua mãe, tentando proteger os filhos, foi empurrada e caiu num poço de argila vermelha, afogando-se enquanto a família assistia, impotente. Perguntei se ela conhecia meu avô. Quando mencionei o nome, ela empalideceu.
Ele era um deles, estava lá naquela noite. Confessei quem eu era. O neto do homem que ajudou a matar a mãe dela. Esperei que ela me expulsasse, mas ela apenas segurou minhas mãos. Você não tem culpa dos pecados do seu avô, mas entendo por que minha mãe foi até você. Ela quer que a verdade seja conhecida. Ana disse que talvez pudéssemos acalmar o espírito se encontrássemos os restos mortais de sua mãe e realizássemos um enterro digno. A propriedade onde tudo aconteceu ainda existia, agora parte de uma fazenda maior. Depois de semanas de busca, encontrei o local. O poço estava coberto com terra, mas ainda era possível identificá-lo. Com a ajuda de alguns homens e a permissão do atual proprietário, escavamos e encontramos os restos de Maria, preservados pela argila vermelha. Ana realizou um funeral na cidade onde moravam antes da tragédia. Durante a cerimônia, senti uma presença ao meu lado. O cheiro de barro úmido estava no ar, mesmo sendo um dia seco. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. De manhã, não havia pegadas no meu quarto. Achei que tudo tinha acabado. Até que, semana passada, acordei com aquele cheiro familiar de barro úmido. Havia uma única pegada ao lado da minha cama e, junto dela, uma foto antiga em preto e branco. Nela, um grupo de homens posava em frente a uma fazenda. Meu avô estava entre eles, ao lado do fazendeiro que ordenou o ataque. No verso da foto, escrito com barro vermelho, a verdadeira justiça ainda não foi feita. Entendi que a dívida não estava totalmente paga. Maria Silva não queria apenas um enterro digno. Ela queria que todos os responsáveis fossem expostos. As pegadas voltaram, me lembrando da promessa não cumprida. E sei que não vão parar, até que eu termine o que comecei, até que a verdade venha à tona. Não importa quem seja ferido no processo. Trabalho numa fazenda faz tempo. É um sítio pequeno, onde plantamos de tudo um pouco para vender na feira da cidade. Por conta disso, sempre volto tarde para casa, depois de arrumar as coisas para o dia seguinte. O caminho de volta é uma estradinha de terra que corta um pedaço de mata fechada. Não é muito grande, dá para ver onde termina quando você está no meio do caminho, mas é densa e escura. O pessoal da região sempre falou para não passar por ali depois do escurecer. Dizem que tem coisa estranha morando naquele pedaço de mata. No início, achava que era só conversa de gente antiga, então sempre passava por ali, mesmo quando já estava escuro. Numa quarta-feira chuvosa, a estrada estava com muita lama e eu dirigia bem devagar no meu Fiat Uno velho. Se passar muito rápido pelos buracos, tenho medo das peças começarem a cair. Então ia atento, com o farol alto ligado, desviando dos buracos e poças mais fundas. Quando entrei no trecho da mata, senti aquele frio na barriga que a gente sente em lugares escuros. O rádio do carro só chiava, então desliguei. O único barulho era o do motor e dos pneus na lama. Estava quase na metade do caminho quando vi. Foi rápido. Um vulto saiu de um lado da mata e atravessou a estrada na minha frente. Não deu tempo de frear direito, o carro derrapou na lama. Pensei que tinha atropelado algum bicho, talvez uma capivara. Parei e olhei pelo retrovisor, esperando ver algum animal machucado. Não vi nada. Saí do carro com uma lanterna. O ar estava úmido, com cheiro de terra molhada e folha podre. Não havia nenhum animal na estrada. Pensei que talvez tivesse sido só um galho caído. Foi quando ouvi um barulho vindo do mato, do lado direito. Um som de folhas e galhos se mexendo, como se algo se arrastasse por ali. Apontei a lanterna, mas só vi árvores. "Tem alguém aí?" gritei, pensando que podia ser um caçador ou morador. O barulho parou na hora, como se o que estivesse lá tivesse ficado quieto ao me ouvir. Fiquei parado, com a lanterna apontada para o mato esperando. O silêncio era total, nem grilos ou sapos faziam barulho. Decidi voltar para o carro. Foi quando vi. No limite do alcance da lanterna, entre duas árvores, tinha uma
coisa. No primeiro instante achei que fosse uma pessoa. Tinha mais ou menos o tamanho de um ser humano. Mas havia algo muito errado no jeito que estava parado. Era como se estivesse torto, com o corpo virado para um lado e a cabeça para outro. A coisa começou a se mexer e percebi o que tinha me assustado antes. Ela não andava normal. Se movia de lado, como um caranguejo, mas de um jeito desengonçado, com as pernas dobradas em ângulos impossíveis. Os joelhos pareciam dobrar para trás e para os lados ao mesmo tempo. Fiquei paralisado. A criatura foi se aproximando, ainda se movendo de lado, com braços balançando soltos, como se não tivessem articulações normais. A luz da lanterna revelava detalhes horríveis. A pele era cinzenta, como couro velho e ressecado. Usava algo parecido com restos de roupa, trapos imundos e rasgados. Os cabelos eram poucos e grudados no crânio, como fios de palha velha. Mas o pior foi quando levantou o rosto e vi onde deveria estar a boca. No lugar da boca havia 2 olhos. 2 olhos humanos normais, com a parte branca e a íris escura. Eles piscavam olhando para mim. Não tinha nariz nem boca, só aqueles 2 olhos onde deveria estar a boca. Na parte de cima do rosto, onde deveriam estar os olhos, só havia pele lisa. A coisa estava a uns 10 metros de mim, ainda se movendo de lado, os olhos boca fixos em mim. Finalmente consegui me mexer. Corri para o carro, quase tropeçando, e entrei. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Olhei para frente e vi a criatura parada no meio da estrada me encarando. Os olhos na boca piscaram. Pisei no acelerador com tudo. O carro derrapou na lama antes de ganhar tração e passei direto por onde ela estava. Quando olhei pelo retrovisor, não tinha nada. A estrada estava vazia. Cheguei em casa em tempo recorde. Não contei para ninguém o que tinha visto. Quem acreditaria? No dia seguinte, peguei o caminho mais longo, contornando a mata. E continuo fazendo isso até hoje. Algumas semanas depois, num bar da cidade, ouvi alguns homens conversando. Um deles, mais velho, contava sobre um acidente naquela mesma estrada muitos anos atrás. Um caminhão que transportava produto químico tinha capotado na curva. E o tal produto vazou para dentro da mata. Logo depois, algumas pessoas da região começaram a desaparecer. Uns diziam que tinham se mudado, outros que tinham morrido de alguma doença. Mas alguns juravam que tinham visto essas pessoas depois, só que diferentes, deformadas, se escondendo na mata. Nunca soube se essa história é verdade ou apenas um caos inventado. Mas de uma coisa eu sei. Tem algo naquela mata que não é natural. Algo que corre de lado, com as pernas tortas e olhos no lugar da boca. E se você passar por aquela estrada depois do escurecer, melhor acelerar o carro e não parar. Porque ela ainda está lá e está sempre observando. A vida no campo fica ainda mais difícil quando a seca chega. Nasci e cresci numa fazenda pequena, de família mesmo, onde criamos um pouco de gado e plantamos o que dá. Mas nos últimos anos, a chuva tem sido pouca, e quando não chove, tudo complica. Foi numa dessas secas, talvez a pior que já enfrentamos, que as coisas estranhas começaram. O açude tinha secado quase completamente. O pasto estava amarelado como palha e tínhamos que levar o gado cada vez mais longe para encontrar água. Já havíamos perdido algumas cabeças e cada uma doía no bolso e no coração. Uma manhã, acordei cedinho para levar o gado para o pasto antes que o sol ficasse forte demais. Chegando no curral, notei algo estranho no chão. Eram pegadas. No início, pensei que fosse de algum peão, mas olhando melhor, percebi que havia algo errado. Eram pegadas de pés descalços, mas com um formato esquisito. Os dedos pareciam muito compridos, quase como garras. As pegadas vinham da direção do mato, passavam pelo curral e iam até a porta do depósito de ração. E aí, do nada, simplesmente acabavam.
como se quem as fez tivesse desaparecido no ar. Notei outra coisa estranha. Onde as pegadas passavam, a terra parecia mais morta, como se tivesse sido queimada, mesmo sem marcas de fogo. Fiquei preocupado, mas não falei nada para ninguém. O pessoal já estava nervoso com a seca, não queria dar mais motivo para preocupação. Mas comecei a ficar atento, principalmente de manhã cedo. As pegadas apareceram de novo 2 dias depois, mais nítidas porque tinha chovido um pouquinho durante a noite. O mesmo padrão. Vinham do mato, passavam pelo curral, iam até o depósito e desapareciam. E novamente, a terra por onde passavam ficava com aquela aparência morta. Resolvi montar guarda uma noite. Peguei uma espingarda velha do meu pai, me escondi atrás de umas pilhas de feno com vista para o curral e esperei. A noite estava clara, com lua cheia dava para ver bem. Depois de algumas horas sem nada acontecer, quase cochilando, ouvi um som estranho, um chiado, parecido com o barulho de cobra, mas mais alto, mais humano. Fiquei alerta, tentando localizar a origem. Foi quando vi, saindo de trás de uma árvore na borda do mato, uma figura. Primeiro pensei que fosse um invasor, talvez um ladrão de gado, mas logo percebi que não era uma pessoa normal. A coisa andava de um jeito esquisito, como se estivesse de costas, mas se movendo para frente. As pernas se dobravam no sentido contrário. Os braços eram compridos demais, quase chegando ao chão. O corpo inteiro era coberto por uma espécie de pelo ou cabelo grosso e escuro. Menos o rosto, que tinha a pele cinzenta. Mas o que mais me assustou foram os pés. Eram pés humanos, completamente normais, destoando do resto daquela figura monstruosa. A criatura se moveu lentamente pelo curral, fazendo aquele som de chiado. O gado estava agitado, os animais se empurrando no canto mais distante. A coisa foi até a porta do depósito e ficou parada, como se farejasse ou escutasse. Depois, voltou pelo mesmo caminho, parando perto do bebedouro do gado. Vi então o que ela estava fazendo. Abaixou-se sobre o bebedouro e começou a cuspir nele. Um líquido escuro e viscoso saía da sua boca e caía na água. Depois de alguns segundos, a criatura voltou para o mato, desaparecendo entre as árvores. Fiquei paralisado, tentando entender o que tinha visto. Quando criei coragem para sair do esconderijo, fui até o bebedouro. A água estava escura, com um cheiro pútrido. Toquei nela com a ponta dos dedos e senti uma queimação. Rapidamente, lavei a mão com água da minha garrafa. Na manhã seguinte, encontrei 3 vacas mortas perto do bebedouro. Tinham a boca e os olhos cobertos por uma substância preta, como se tivessem sangrado tinta. E por todo o curral, as mesmas pegadas de antes, deixando um rastro ainda mais visível de terra morta. Chamei o veterinário da cidade, mas ele não soube explicar o que matou o gado. Falou sobre alguma toxina na água e recomendou limpar todos os bebedouros. Não contei o que vi. Quem acreditaria? As mortes continuaram nas semanas seguintes. Não só o gado, mas também outros animais da fazenda. Galinhas, porcos, até os cachorros. Todos morriam da mesma forma, com aquela substância preta saindo pelos olhos e boca. E sempre, no dia anterior a cada morte, eu encontrava as pegadas. Tentei montar guarda mais vezes, mas a criatura parecia saber quando eu estava esperando. Ela só aparecia nas noites em que eu não estava lá. Instalei armadilhas, cercas extras, mas nada adiantou. Um dia, conversei com seu Zé, um senhor que morava há muito tempo na região e conhecia as histórias antigas do lugar. Não contei exatamente o que tinha visto. Só perguntei se ele conhecia alguma história sobre uma criatura que andava de costas e deixava pegadas humanas. O velho empalideceu, fez um sinal da cruz e depois de um gole de cachaça, me contou. Segundo ele, há muitos anos, quando a região estava sendo ocupada pelos primeiros fazendeiros, houve uma disputa por terras. Uma família foi massacrada pelos capangas de um coronel poderoso.
Entre as vítimas estava uma mulher grávida que, antes de morrer, jurou vingança. Disse que voltaria para envenenar a terra dos assassinos, para que nada mais crescesse, para que os animais morressem e os poços secassem. O corpo dela foi enterrado de costas, como forma de desrespeito. Mas dizem que nas noites de seca, quando a terra está rachando e os animais morrendo de sede, ela volta. Volta como uma criatura que anda de costas, mas deixa pegadas humanas para lembrar o que era antes. E onde ela passa, tudo morre. Perguntei como acabar com a maldição. Seu Zé disse que ninguém sabia ao certo. Alguns achavam que era preciso encontrar os restos da mulher e dar a ela um enterro digno. Outros diziam que a criatura só desapareceria quando o último descendente dos assassinos morresse. Havia ainda quem acreditasse que ela só queria vingança e não descansaria, até que toda a região voltasse a ser o que era antes da chegada dos fazendeiros. Isso foi há quase um ano. A seca continua, e a criatura também. Já perdi a conta de quantos animais morreram. A terra ao redor da fazenda está cada vez mais estéril. Alguns vizinhos já foram embora, não aguentaram. Eu continuo aqui, teimoso. Às vezes, à noite, fico na varanda olhando para o mato. Vejo 2 pontos brilhantes me observando de volta, como olhos refletindo a luz da lua. Acho que ela está esperando eu desistir, como os outros. Ou talvez esperando que eu entenda algo que ainda não compreendi. O que sei é que toda manhã, quando vou ao curral, lá estão as pegadas. Pegadas humanas perfeitamente normais que vêm do mato, passam pela minha propriedade e depois somem. E onde ela passa, a vida abandona o lugar. O mais assustador é que nas últimas semanas, as pegadas têm chegado cada vez mais perto da minha casa.